Bora lá, né? Então, vamos começar aqui o debate, né? Estamos discutindo o antiédipo. De forma específica, estamos aqui no capítulo intitulado O Inconsciente Molecular. Ele vai começar aqui com essa discussão entre desejo e máquina, vai fazer uma crítica, né, à ideia de desejo enquanto falta. E aí eu vou destacar de princípio esse texto aqui que eu acho interessante, essa parte, que está no final da página 373, né? Já na transição para 374. Ele vai dizer assim, eles, né? No inconsciente há tão somente populações, grupos e máquinas. Quando, num caso, estabelecemos um involuntário das máquinas sociais e técnicas e, no outro caso, o inconsciente das máquinas desejantes. Trata-se de uma relação necessária entre forças inextricavelmente ligadas, sendo umas as forças elementares através das quais o inconsciente se produz e outras as resultantes que reagem sobre as primeiras. Conjuntos estatísticos através dos quais o inconsciente se representa, já sofrendo recalcamento e repressão de suas forças elementares produtivas. Né? Essa parte é muito interessante, né? E é uma espécie de síntese que ele vai estar fazendo, né? Depois ele vai falar sobre a relação com a física, né? Com a biologia molecular. Mas é interessante aqui, mais uma vez, ele destacar a relação, e aí a gente vai ver no texto, entre o inconsciente enquanto produção molecular e o que ele vai chamar aqui, nessa parte do texto, de um involuntário das máquinas sociais e técnicas. Né? Quando ele está falando de inconsciente, ele vai falar, sobretudo, dessa produção de singularidade, de novas conexões, né? De algo ainda indizível, né? Algo ainda que não é representado, mas algo que funciona. Né? Essa conexão relacionada com o aumento da potência. Né? E quando ele vai falar dos aspectos relacionados às máquinas sociais e técnicas, ora aí a gente já está no outro domínio. Né? A gente já está no domínio da representação, do estriamento da potência. Né? O que ele vai chamar aqui do involuntário. Por um lado, esses processos de singularização, e por outro lado, o que ele vai chamar também de conjuntos estatísticos, através dos quais o inconsciente se representa. Veja, né? Tem primeiro essa produção do inconsciente, que é indizível, porque tem a ver com a própria potência, com a própria conexão, não o que se diz dessa conexão, não o que se diz dessa potência, né? E aí a gente relaciona, por exemplo, com o que a Tayane estava falando, né? Uma coisa é essa relação dos corpos com a ayahuasca, né? Com a própria espiritualidade. Outra coisa é aquilo que as representações vão capturar disso, né? Ou seja, ela já começou a falar que o pessoal começou a se preocupar muito mais em dizer o que é do que produzir. É o dizer sobre, porque o dizer sobre tem a ver com o poder. Né? Já tem a ver com a nomeação. Né? Já tem a ver com a representação. Né? Já tem a ver com os aspectos estatísticos, né? Porque já vai acontecer as sistemáticas repetições, o que vai derivar a estatística, que é o que tem a ver com os aspectos dessas máquinas sociais, que vão estriando, né?
Quando a coisa vai se estriando, vai gerando regularidade. Do ponto de vista semiótico, leis de signos, né? E aí você vê como é interessante ele já perceber esse detalhe, né? Uma coisa é ser algo involuntário, outra coisa é ser algo inconsciente. O inconsciente é do nível da produção desejante. Novas conexões, aumento da potência, né? E depois o que se vai representar sobre isso já é de uma outra dimensão. Aquilo vai se estriando, vai gerando uma representação sobre o que aconteceu, que vai como que aprisionando as nossas sensibilidades, né, as nossas percepções ao poder, né? São duas coisas diferentes, né? Por exemplo, quando ele vai falar aqui da máquina social e técnicas, né? O que é a psicanálise, por exemplo, para o Deleuze e para o Guattari? É uma máquina social. É uma máquina técnica, né? Por quê? Porque ela vai semiotizar o nosso desejo de uma determinada maneira. Isso aqui se deve porque no seu processo de desenvolvimento lá do complexo de Édipo, você não superou essa fase, né, psicossexual, e isso aí vai gerar um transtorno, entende? Ou seja, você já tem uma explicação em mãos, né, para compreender o fenômeno, né? Então, nesse sentido, é uma máquina social já estabelecida. Enquanto, quando você está falando de uma máquina desejante, ela não vai caber, ou ela não vai se reduzir a esses esquemas de explicação, né? Ela é uma nova conexão, ela é uma produção de singularidade. E como produção de singularidade, ela não cabe no modelo, né? Porque o modelo é isso, né? Tem esse poder de explicação estabelecido, né? Então, quando você fala de máquina social, significa esses modelos que compõem um esquema de explicação do mundo. Por isso que tem a ver com a ideia de representação, né? Uma representação de um determinado objeto. Enquanto, por outro lado, a produção desejante tem a ver com o próprio funcionamento. Não o que se diz sobre o funcionamento, entende? O aumento da potência significa o aumento das conexões. Uma desterritorialização, né, que vai abrir o território para outros fluxos, outros encontros, né? O que é que isso quer dizer? Ora, quando o Freud fez a teoria dele, ele fez, na verdade, uma revolução molecular. Porque ele está inventando uma forma singular de explicar a psique humana. Mas beleza, aí inventou. Só que o que acontece? Ele ganha poder. E quando ele ganha poder, ele passa a ser repetido, 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 repetido. Quer dizer, aquilo explicava aquele contexto, né? Aquilo explicava aquele contexto. E aí isso vira um modelo para uma série de contextos diferentes. Aí você sai de uma máquina molecular, intensiva, de desejo para uma molar, para uma máquina social de explicação do inconsciente. Pois é, então a ideia é essa, né? É de entender que o inconsciente não quer dizer nada, é isso que eles dizem, né? O inconsciente nada quer dizer, o inconsciente é uma máquina. Por quê? Porque uma máquina produz conexões, né? E essas conexões nada querem dizer, nesse sentido. Elas não estão dentro de um regime que ele chama de significante, né? Depois eu vou trazer, porque esse aspecto acaba sendo muito importante, né? Para a gente entender o que é esse regime significante e tal. No meu Platôs 2, ele vai fazer essa discussão. Então, acho que depois eu vou trazer para vocês, né? Porque aí tem muito a ver com a crítica ao estruturalismo lacaniano, né? Que talvez seja interessante a gente pensar. O molecular, ele é um efeito, né? É o que acontece depois da linha de fuga, né? Ele é uma espécie de microestabilização, né? Porque a linha de fuga, ela sim tem a ver mais com essa questão da máquina desejante, porque é a própria abertura, né, a novas conexões com novos corpos. Ela nada quer dizer, ela é assignificante. Mas aí depois desse encontro você vai ter que transformar isso em algo, né? Aí esse algo é uma revolução molecular, né?
o Deleuze vai chamar de contra-efetuação. Você é desterritorializado, mas aí o que é que você faz com aquilo? Para que você torne algo pensável, você tem que meio que desacelerar e construir algo com isso, né? Só que esse algo não é um modelo universal como é as linhas molares, é um menor. Tem a ver com aquele encontro, né? E aí é por isso que é uma revolução molecular. Né? E aí a crítica do Deleuze e do Guattari, por exemplo, ao marxismo, né? Quando fala operários de todo o mundo, né? Univos, né? Pô, mas espera aí. Você está estabelecendo um modelo universal de revolução a partir do operariado, né? Desse modo, né, de sujeição, sendo que existem outros modos de sujeição, né? Então, o que eles vão dizer é isso, né? É preciso a emergência da singularidade de denúncia dessas sujeições, né? As mulheres que têm que... Né, as mulheres não estão dentro desse regime dos operários. As mulheres latinas não estão dentro do esquema das mulheres. As mulheres latinas afrodescendentes não estão dentro do esquema das mulheres latinas, entende? As mulheres latinas afrodescendentes quilombolas, especificamente, não estão, entende? Então, assim, é a ideia de que é preciso sempre essa maquinação, essa produção, né, de singularidade que não está prevista por esses modelos que querem se dizer universais, né? Maiores, né? Não é por isso que eles valorizam tanto aquilo que é menor, porque aquilo que é menor tem a ver com o encontro. É a expressão molecular do encontro. O que eles vão problematizar é isso, né? Essa ideia de que o ser vivo, por exemplo, a minha subjetividade tem a ver com aquilo que está aqui dentro do meu corpo, né? Essa não é a perspectiva que o Deleuze e o Guattari vão privilegiar. Por quê? Porque eles pensam a subjetivação como um esquema de conexões complexas, né? Como uma mecanosfera. Ou seja, eu não sou apenas o meu corpo. Eu sou o meu corpo que se conecta com essa blusa, que se conecta com esse óculos, que se conecta com essa boina, que se conecta com essa cadeira, que se conecta com o computador, que se conecta com a internet. Ou seja, os nossos processos de existência nada tem a ver com essa ideia de individual, mas é uma maquinaria coletiva, né? Por exemplo, o modo de existência de uma civilização da floresta, né? O modo como ele se conecta com as árvores, o modo como ele se conecta com os animais, né? Nada tem a ver com o modo de existência das nossas civilizações urbanas, né? Que a gente expulsa a natureza, na verdade, né? A gente se conecta com o quê? Com silício, né? Com plástico, com eletricidade, aqui, entende? É outra forma de existência, né? E isso nada tem a ver com essa ideia do que é individual ou atomizado, mas sim com esses processos complexos de existência, né? Então, assim, o vitalismo, ele parte dessa perspectiva, né? De que existe essa unidade individual específica do ser vivo, né? Enquanto eles vão problematizar a própria diferenciação entre organismo e máquina, né? Lá na frente eles vão até falar que as máquinas procriam também, né? Isso, é isso mesmo. Né? Por exemplo, a Tayane estava falando da ayahuasca, né? A ayahuasca é uma parte da máquina, né? Da máquina do ritual xamânico. Mas aí ela pode se reproduzir, entendeu? Aí vem um outro ritual, né, que ela falou lá, captura a ayahuasca e vai mesclar essa ayahuasca com outro contexto cultural, vindo da Umbanda, entende? Então meio que ela se reproduziu, mas se reproduziu se diferenciando. É a ideia de repetição e diferença, né? Gerando outros tipos de máquinas. Né? Ali é outra máquina. Porque o desejo é essa própria conexão. Isso, exatamente. O desejo é exatamente esse co-funcionamento, né, das engrenagens, né? E aí, ó, só citando
umas partes aqui que são bem interessantes, quando ele vai dizer que o cara rompe com o vitalismo, a gente pode ver isso na própria natureza, né? E aí, mais uma vez, eu aproximo muito da abordagem do semioticista, né, do Peirce. Ele vai falar assim, na 475. O Zangão, que ele vai falar da relação de reprodução, né? Ó, disse que as máquinas não se reproduzem. Então, na 475, tá? Ou que só se reproduzem por intermédio do homem. Mas haverá alguém que possa pretender que o trevo vermelho não tem sistema de reprodução só porque o zangão, e somente o zangão, deve servir de intermediário para que ele possa se reproduzir? Sim. O zangão faz parte do sistema reprodutor do trevo, que existe entre o zangão e o trevo, né? Para a reprodução dos trevos, né? O que nos engana é considerarmos toda essa máquina complicada como objeto único, né? Ou seja, a reprodução, né, do trevo não é só o trevo, é o zangão, né? É o vento, né? Que é uma série de elementos que estão agenciados ali nesse processo. Da mesma forma, é a nossa forma de existência, né? A nossa subjetividade, ela é produzida por esses arranjos, né? Aí ele vai falar que a orquídea e a vespa macho que ela atrai, né? Essa ideia é muito interessante, né? A orquídea e a vespa, na verdade, né? E que ela intercepta por sua flor é portadora da imagem do odor da vespa fêmea, né? Então a orquídea, ela tem algo que atrai a vespa macho, que é o odor da vespa fêmea. E o que é que a vespa faz então? Ela vai na orquídea porque sente a cheira, mas a partir do momento que ele vai na orquídea, ela leva o pólen para as outras, né? Porque também tem um cheiro, né? Então estuda uma agência. Tudo isso é uma máquina de reprodução, né, extremamente complexa da orquídea, né? E a nossa, se a gente for perceber, é extremamente complexa também. Vai começar ali desde uma curtida no Instagram, né? As duas definições se equivalem a afirmar o homem como animal vértebro maquinado e como parasita afídio das máquinas, não é isso, né? A gente vai parasitando as máquinas ao mesmo tempo que a gente... Exatamente, né? Ele vai problematizar essa perspectiva antropocêntrica, né? De pensar que o homem é que é o único bonitão, né? Que vai produzir coisas, né? Na verdade. Ele vai falar depois aqui, quando ele vai falar da biologia molecular, né, da produção das proteínas. A gente pode ir até ir mais longe, pensar, por exemplo, no comportamento dos vírus, né, de como eles fazem parte de um agenciamento extremamente complexo e que eles conseguem se diferenciar, né, nessas relações. Né. A máquina a máquina é desejante e o desejo é maquinado. Legal isso, né? Ou seja, quando você tem uma máquina, tem a produção ali de um desejo. E o desejo, por sua vez, é maquinado. É formado na maquinação, na relação entre engrenagens, né? Não é o desejo que está no sujeito, mas a máquina é que está no desejo, né? Então, aquela ideia de você problematizar o sujeito como elemento central de tudo, né? Na verdade, ele é uma derivada das relações maquínicas de produção de desejo. É por isso que o sujeito é residual. Né? Ele é efeito. Ele é efeito dessas relações maquínicas. Sobre todo o contorno, parasita das máquinas, acessório do desejo, vértebro maquinado. Né? Então a gente tem toda aquela ideia de que depois o Latour vai desenvolver na teoria do ator-rede, né? De que o humano é mais um nó das redes, né? Uma rede complexa que ao mesmo tempo tem o humano, o tecnológico, o cultural, o político, né, o microscópio, né, tudo ali está agindo em conjunto e gerando, né, essa produção extremamente complexa que é a mecanosfera. Né? Em suma, a verdadeira diferença
não está entre a máquina e o ser vivo, entre o vitalismo e o mecanicismo, mas entre dois estados da máquina, que são também dois estados do ser vivo. A máquina tomada na sua unidade estrutural e o ser vivo tomado na sua unidade específica e mesmo pessoal. São fenômenos de massa e conjuntos molares. Né? Aqui ele vai voltar àquela questão, né, de pensar a máquina e o desejo, né, e o sujeito do ponto de vista molar e do ponto de vista molecular. Né? É a esse título que eles, de fora, remetem um a outro. E mesmo se eles se distinguem e se opõem, é somente como dois sentidos numa mesma direção estatística. Porém, na outra direção mais profunda ou intrínseca das multiplicidades, há compenetração, comunicação direta entre os fenômenos moleculares e as singularidades do ser vivo, isto é, entre pequenas máquinas dispersas em toda a máquina e as pequenas formações disseminadas em todo o organismo. Domínio da indiferença do microfísico e do biológico, que faz com que haja tanto seres vivos na máquina como máquinas no ser vivo. Né? Ufa, né? Essa parte aqui é uma voadora de dois pés, né? É muito interessante aqui como ele agora vai conectar essa ideia de máquina e desejo, aquelas duas linhas, né, que a gente já discutiu, molar e molecular. Essa parte é legal, na página 378, ele vai fazer a diferença. A verdadeira diferença lá no começo da 378. A verdadeira diferença está entre as máquinas molares, sejam elas sociais, técnicas ou orgânicas, e as máquinas desejantes, que são da ordem molecular. Né? Então você tem as máquinas molares, que são as máquinas estriadas, as máquinas organizadas, e você tem as máquinas desejantes enquanto máquinas de produção de desejo, né? De potência, de singularidades. Né? Eis o que são máquinas desejantes. São máquinas formativas, veja, não de reprodução, mas de diferenciação, não de representação, mas de intensidade. Né? São máquinas formativas em que até as próprias falhas são funcionais e cujo funcionamento é indiscernível da formação. São máquinas cronógenas, essa que é a questão, que se confundem com sua própria montagem, que operam por ligações não localizáveis e por localizações dispersas, fazendo intervir processos de temporalização, formação de fragmentos e peças destacadas com mais-valia de código, em que o próprio todo é produzido ao lado das partes, como uma parte à parte. Né? Então, essa parte aqui também é muito interessante para a gente pensar essa distinção, né? De que nessa lógica desejante há essa coexistência entre estrutura e função. A partir do momento que você vai se conectando com as coisas, ali você vai produzindo uma estruturalidade que, por sua vez, ao mesmo tempo se produz uma determinada função com aquilo, um funcionamento. Né? Ou seja, um não antecede a outra. Eles são produzidos ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles não funcionam conduzidos pelo modelo. Né? Eles têm a ver com a própria experiência. Né? E quando você age por experiência, ao mesmo tempo, você produz função e estrutura. Porque você não parte de um modelo, ou de uma expectativa. Né? Então, por isso que ele fala, as próprias falhas são funcionais. Né? Por quê? Porque quando você fala em falha, você fala em relação ao modelo estabelecido. Né? Então, as próprias falhas aqui, na verdade, são aspectos diferenciais que interessam.
essas experiências moleculares, né? Então é isso que são esses fluxos esquisos, ou seja, produção de imprevisibilidade, né? De singularidade, de intensidade, né? Ele vai falar da relação da física clássica, né? Como estando relacionado às linhas molares, enquanto a biologia molecular estaria relacionada. E geralmente isso acontece, né? Geralmente isso acontece. Não pode, mas geralmente acontece. Geralmente é assim, né? Há uma produção de forma, né, de uma nova forma de existência, né? Então, quando há essa produção, ainda não existe um nome para isso, né? Ela é significante porque ela é um experimento de vida, né? Aí, a partir daí, o que é que isso acontece? Começa a se dar nome a isso, né? A partir do momento que você tem um nome, né, se começa a entrar numa questão identitária, né? Você começa a identificar aquilo, né? E as pessoas começam a querer se apropriar daquilo e querer a sua repetição, né? E aí, nesse sentido, geralmente, os fluxos moleculares se tornam molares. Na verdade, tudo que é molar um dia foi molecular. E tudo que é molecular um dia foi caótico, né? Então, existe esse fluxo do caos relacionado com linhas de fuga. Aí o caos com linha de fuga produz as singularidades moleculares. Essas singularidades vão produzindo novas formas de existência que começam a se repetir. A partir do momento que eles se repetem, eles entram no determinado esquema de representação, ou seja, se tornam um modelo, né? E esse modelo gera expectativas, né? E a expectativa, enquanto elemento de previsão e ordem, ele vai se empoderando, né? Porque as outras pessoas começam a querer se conectar com aquilo, né? Ah, se eu quero resolver isso, eu faço isso. Então, é o poder, né, que vai se estabelecendo. Aí vira uma linha molar, né? Então, existem, né, sempre esses fluxos que vão do caos até as linhas molares, né? Vai existir, então, é interessante isso aí que o Edmar falou, uma relação complexa entre o molar, o molecular, né, e as linhas de fuga, né? Um se invaginando no outro, né? Um capturando o outro, um saindo por outro, um renovando o outro, um estriando o outro, um capturando o outro, um fugindo do outro, né? Ele vai falar isso aqui na página 379, né? No nível microscópico das máquinas desejantes, há tão somente funcionalismo, agenciamentos maquínicos, maquinaria do desejo. Veja, aqui a gente está no nível da experiência ainda, né? Pois é somente nesse nível que se confundem funcionamento e formação. Veja, a partir do momento que vai se formando e se funciona de uma determinada forma, eles coexistem, né? Se confundem. Uso e montagem, produto e produção. E aí ele vai diferenciar. Todo funcionamento molar é falso, pois as máquinas orgânicas ou sociais não se formam da maneira que funcionam. Isso é muito importante, né? É isso que a gente estava falando. O cara desenvolve uma maquinação, por assim dizer, em determinado contexto, Freud, né, por exemplo. E aí, aquilo que se desenvolve nesse agenciamento começa a se espraiar para outros contextos, né? Ou seja, se torna uma máquina social, né? E aí, ó, é por isso que elas são falsas, que ele está dizendo aqui, ó, todo funcionamento molar é falso, pois as máquinas orgânicas ou sociais não se formam da maneira como funcionam. E as máquinas técnicas não são montadas tais como são usadas, mas implicam precisamente condições determinadas que separam sua própria produção do seu produto distinto, né? A ideia de que aquilo passa a ser usado com outros propósitos. A ideia de que há um momento que quando uma determinada experiência começa a se empoderar, a se espraiar para vários contextos, né, a capturar, né, os interesses das pessoas, né?
E aí vai se transformando em outra coisa. Ao contrário, as máquinas desejantes nada representam. Veja, isso é importante. Porque a representação tem a ver com o modelo. A representação tem a ver com o interesse. A representação tem a ver com a criação de expectativa. É por isso que as máquinas desejantes nada representam. Não querem representar, não quer dizer o que é um objeto. Ele está produzindo a própria máquina naquele momento. O próprio desejo. Nada significam, nada querem dizer. E são exatamente o que se faz delas. Né? É por isso que o Deleuze e o Guattari vão cair também no pragmatismo, nesse sentido. Né? O próprio fazer é que vai produzir esse desejo. E não um modelo, né, representacional do que você deve fazer. Aquilo que se faz com elas, o que elas fazem em si mesmas. Né? No outro encontro a gente pode fazer essa distinção melhor entre o interesse e o desejo. Né? Mas o interesse está ligado ao poder, né? Enquanto o desejo está ligado à potência. Né? Então tem essa diferença. Né? O desejo está ligado à ideia de se diferenciar a partir dos encontros. Enquanto o interesse tem a ver em ser reconhecido por estar conectado com uma determinada máquina, em um regime semiótico. Né? Ou seja, não tem experiência, tem a busca do reconhecimento. Né? Então, o interesse é diferente do desejo. Né? Por exemplo, já tem hoje em dia, tá falando de ayahuasca, Taene, já existe a essência, né, de ayahuasca, né? E aí ele já vai se conectar com essas maquinazinhas de produzir cheiro, né? Veja, isso é maquinação, né? Então, tá se reproduzindo. A ayahuasca agora tá virando, né, produto para difusor, entende? Então ela vai se reproduzindo em outros agenciamentos, entendeu? Em outras maquinações. Produzindo outras formas de existência. Se eu ligar aqui a bicha, já vai dar um outro barato, entende? Então, é nesse sentido, né? Outra forma de perceber a existência, né? Não de uma perspectiva individualista, né? De Descartiana, por assim dizer, né? A subjetividade como uma substância pensante, interior, né? Mas entender que a gente está num agenciamento, né? E a partir desse agenciamento é que a nossa subjetividade vai sendo construída, né? Beleza, então fechou. Então valeu, galera. Um abraço. Até mais.